Olá, seja bem-vindo, bem-vinda aqui no nosso GrafoCast. A gente está aqui para mais um episódio do Assinatura Não Mente. Você já deve ter visto aí as nossas imagens com escritas de personalidades, casos polêmicos, pessoas que marcaram e marcam ainda a história do Brasil, porque afinal de contas todo mundo fala sobre personalidades que influenciam a nossa vida. E não é à toa que eu voltei aqui hoje para falar com vocês, com a minha querida Cíntia, ela aqui com a gente. Dá um oi para ele, Cíntia. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio muito legal, com muitas informações, muitas curiosidades. Vocês vão gostar. Ó, a gente preparou uma quase aula para vocês aqui. Então, se você está acostumado a vir aqui no canal, já acompanha os conteúdos aí, tanto o meu quanto da Cíntia. Aproveitando, já segue a Cíntia, me segue. A gente está lá no Instagram. Cíntia, fala o teu Instagram para eles. @CíntiaGrafo. E o meu, Letícia Radaik. Aqui no Instagram, aqui no YouTube também quero que você siga o canal, deixa o teu comentário, escreve aqui embaixo pra gente o que você tá achando do programa, se você tem alguma sugestão, quer que a gente traga alguma assinatura especial pra gente te falar se essa assinatura tá mentindo ou não, será que essa pessoa é o que parece ser ou é melhor você vazar? Eu tenho certeza que você vai aprender bastante. Então hoje a gente vai falar sobre uma assinatura, né, Cíntia? É bem interessante. E ó, essa é uma assinatura de uma pessoa que atualmente está causando, não só agora, mas ela vem causando no mundo grandes movimentos. E é uma assinatura que a gente fala, essa palavra, uma assinatura de poder. É uma assinatura de poder. Eu tenho certeza que você, eu, quem é que não quer ter uma bela de uma assinatura de poder? Mas e aí, né, Cíntia? Como é que será isso aí? Você queria ter uma assinatura de poder? Ah, minha assinatura já é de poder. Ah, agora sim, né? Minha assinatura me dá poder. Por quê? Porque eu me sinto bem com ela. Ah, certo. Porque ela me faz bem. Mas ela me empodera. Ela te empodera. Mas é que você tá já, né? Já tá no outro nível já. Então existem assinaturas que as pessoas querem impressionar o outro. Isso mesmo. Em geral, pessoal, as pessoas me procuram e procuram a Cíntia também porque elas querem fazer uma assinatura bonita, uma assinatura que seja linda, que seja grande. E geralmente, assim, aquelas pessoas que têm uma assinatura que é mais o nominho dela, ela vira e diz assim: ai, Letícia, mas né, ela é muito simples, eu queria uma assinatura que fosse assim bonita, grande, que aparecesse, quase aqueles homens de cartório, cheia de volta, né? Desenhada. Você já viu no cartório? Você vai lá fazer um documento, os caras fazem assim, ó, tipo, é o tamanho inteiro da folha. É verdade. Que pega a assinatura. E desenhada também, né? E desenhada. Então isso faz com que a pessoa ela tenha uma interpretação errada de que a assinatura, quando ela tem uma demonstração, nossa, grande, gigante, cheia de laços, ilegível, bonita, ilegível, que ela é uma coisa boa. De um certo ponto, se eu chego aqui com uma melancia na cabeça, todo mundo vai olhar para mim. Ah, com certeza. Agora, será que é favorável eu andar com uma melancia em todo lugar que eu vou? Ou não faz sentido, né? Imagina a gente chegando aqui no GrafoCast, aí eu tô aqui cheia de roupa de brilho, eu estou aqui com os brincão gigantesco. Ninguém vai prestar atenção em você, só no brinco. Exato. Mas às vezes, né, como a nossa personalidade quer parecer, a gente cede a esses tipos de visão. Sim. E que é natural. Né, natural Natural do ser humano. Exato. Uma pessoa leiga, né? Você conhece pessoas assim? Conheço.
Tipo quem? Que a letra, a assinatura, tipo assim, que faz assinatura para chamar atenção, que gosta de aparecer. Tipo, sei lá, não precisa falar nome. Uma pessoa que você conhece, assim, nossa, que você fala, meu Deus do céu, que você tem a lembrança aí de um exagero que você viu ela fazendo. Tem exageros grandes, tanto a inicial como o restante do nome. Tem também fazer, quanto mais ilegível, mais rabiscada, mais a pessoa se sente melhor, porque acha que não vão imitar e que ela é a esperta, é a que sabe fazer a assinatura perfeita. Ou então aquela pessoa que põe realmente as iniciais grandes, os traços que envolve. E comportamentalmente falando, como essas pessoas você observa que são? Na vida prática, dia a dia, assim. São pessoas que passam uma imagem são seguras de si. Isso. São seguras, passam que são seguras, passam que sabem mais do que os outros, né? Que só elas que sabem. Né, mas a gente sabe que por trás desses traços, nesses traços estão as características que as pessoas não querem que seja vista. É uma coisa interessante, né? Na grafologia, quando a gente fala sobre assinatura, você que chegou aqui agora, talvez não viu nenhum programa nosso do Assinatura no Mente, precisa só ter uma noção que, assim, a assinatura, ela fala sobre o relacionamento do escritor consigo mesmo, ou seja, é como eu me sinto comigo mesma, e também como eu quero que você, ela, o meu coleguinha, as pessoas do meu trabalho, no social, me vejam. Então, na assinatura a gente tem dois papéis, uma face nossa externa, que é o que eu quero me projetar para o mundo, e tem uma face interna, que é como eu me relaciono comigo. Será que eu sou fiel aos meus princípios? Será que eu sou uma pessoa que faz aquilo que é confortável, ou eu vivo em conflito para eu projetar uma imagem gigantesca num telão que eu sou a maravilhosa e que eu sou blá blá blá, e aí aquilo faz sentido para mim realmente, ou é mais um peso que eu tô carregando do que de fato algo que tá melhorando a minha existência no planeta? Então essa é uma fala que tá dentro da assinatura, só tudo isso, tá? Então hoje a gente trouxe para vocês uma personalidade conhecida de uma assinatura de poder. E olha, eu vou falar, se tem uma pessoa no planeta Terra que tem mais poder que essa, eu não sei, a gente ainda vai pesquisar, mas eu acredito que ele tá causando vários vucu-vucos aqui, porque para mim, você não acha uma assinatura de poder? Dele? Ele até assusta, né? Até assusta pelos traços, né? A gente vai começar pela escrita, porque agora é importante eu falar antes de nós entrarmos aqui na assinatura da figura que eu vou comentar. Quando, né, Cíntia, a gente precisa contar para as pessoas, para elas entenderem. Quando a gente fala de texto, é a projeção desta pessoa no âmbito do trabalho, da família, no meio social, aonde ela circula. Isso não quer dizer que ela é o como ela parece. Por isso que quando a gente faz um trabalho individual, que a Cíntia também faz dos atendimentos, assim como eu, a gente sempre tem que olhar o complexo entre o texto e a assinatura. E nenhuma área dentro do Instituto Haddock, nem que eu venha ensinar, eu ensino só assinatura. Eu ensino a assinatura como especialização para um aluno que já está avançado e saber bastante de grafia. Agora, a gente aqui mostra para vocês alguns nuances. Então, esse nosso bate-papo, essa conversa, não deve fazer com que você ache que você vai sair daqui, pegar esses retalhos e falar, o fulano é assim, ciclano é assim. Por isso que nunca use nada do que a gente venha falar aqui como retalhos, porque isso serve para esta pessoa dentro deste universo que ela vive. O ser humano é incrível, cheio de nuances. Então hoje a gente tem aqui a escrita, o texto de nada mais, nada menos do que Donald Trump, o homem mais poderoso deste planeta Terra e que está causando muita confusão aqui no nosso planetinha. Então vamos lá, a gente tem aqui para vocês verem, né, Cíntia, um pouquinho aqui da escrita dele.
onde a gente vê que os traços dele são mais retos, né? A gente vê que prioritariamente reto. Prioritariamente reto. Tem poucas curvas, tem muito espaço entre as letras também, né? Tem tantos espaços que você não consegue nem ver. Por exemplo, essa frase aqui, ó, this is the, parece uma coisa só. Final word, meu Deus do céu, Senhor, né? É bem o posicionamento dele. E a gente vê também o quanto ele coloca essas frases no papel, quanto ele domina o território, que aqui mostra com evidência isso, né? E aí nós vamos falar também agora um pouquinho, né, da assinatura dele. Você quer falar alguma coisa sobre isso aqui? Não, quando você colocar a assinatura eu falo do nome. Tá bom. Então a gente vai falar um pouquinho aqui da assinatura do Trump. Deixa eu pôr meu óculos, porque agora eu preciso, tá, gente? Dá licença, fica mais fácil de ver. Então, aqui a gente vê, como eu falei para vocês, sempre, ó, a gente vê o complexo entre texto e assinatura. O texto é de um jeito, a assinatura é igual? Não, completamente diferente. Aqui nós temos algo notório. Quando o texto revela uma coisa e a assinatura de poder revela outra, temos coisas a considerar. E que, claro, para você saber a fundo, você precisa fazer uma formação de grafologia do método Hadaiq lá no Instituto comigo, tá? Aqui não é uma aula, aqui é um overview, uma coisa para você ter uma ideia de como funciona e como é legal e importante você saber para suas relações, para você contratar a pessoa certa, né? Para você escolher com quem você vai se relacionar. Então aqui a gente vê nitidamente uma diferença entre o que eu mostro e aquilo que eu coloco no mundo. Olha uma coisa aqui que eu ia te falar, acabei de lembrar. Essa assinatura, sabe de quem é? É da vice dele, não é? Não é da vice? Não, eu acho que ela é da mulher dele. Da mulher? Eu não sei. Eu sei que essa é dele. É, não é a Milani? É a Milani. A mulher dele? A mulher dele. Eu não aprofundei, mas eu sei que a primeira é a dele, a primeira que eu foquei. Não, a vice é a outra não moça, é a vice? A K? Não é K. Não é K. Bom, não sei, mas vamos focar na dele. Esposa dele. Olha como também são semelhantes, né? É verdade. Então, as coisas, elas tem que sempre recordar que aquilo que você atrai também. Você atrai também, é verdade. Eu até fiquei pensando, será que é ele mesmo? Mas eu até pensei, foquei mais na parte de cima da assinatura. Isso mesmo. Então, aqui a gente tem alguns traços específicos que nos mostram sobre a personalidade da assinatura do Trump. Vou pegar aqui minhas anotações que eu já marquei pra gente falar, né? A gente não tá fazendo, lembrando, né? Nenhum diagnóstico emocional, nem rotulando ninguém, porque no método Hadaiq a gente não faz isso, a gente entende os conflitos que as pessoas vivem para que a gente possa ir além do que se vê, né? Então a gente colocou aqui a assinatura para vocês verem. Olha só, é uma assinatura grande, maior do que o texto, ela é rápida, né, porque ó, depois a gente vai falar de movimento, mas ela tem uma velocidade, né, ela tem muitos ângulos também, né, a gente chama de ângulo essas pontinhas aqui nós temos ângulos, né, tem bastante, a gente vê que ela é difícil de ler, e ela transmite uma coisa que vai muito mais além da estética. Ela é uma assinatura impositiva, só de você olhar, né, gente? Só de a gente olhar, a gente já fala, ela é notória. Você vê mais assinatura do que o texto, chama atenção. Ela tá além, né? Por isso que os especialistas, né, a gente que trabalha com a escrita, sempre fala que essa é uma assinatura que parece que tá gritando. Né? Essas pontas, não é uma assinatura, não é um gesto, por ser muito ângulos, não é tranquilo de você ficar olhando para ela, né? Não é agradável. Não, a imagem, exato, a imagem sim, porque, gente, ó, entendam, a escrita, ela é simbólica. Quando a gente fala sobre processos escriturais, hoje você faz a letra A, B, C, D, se escreve, mas ela vem de símbolos que começou lá na escrita dos cuneiformes, né? Eles observavam, por exemplo, o arar, a letra A vem do arado,
que era um material utilizado Que é o que era o formato formato dourado, da né? letra A. Então, a escrita, hoje você pode falar assim, ai, nada a ver, Letícia, nada a ver porque você não conhece. Agora, quando você vai lá e estuda, você entende a origem das coisas. A escrita, ela é simbólica. Esses símbolos nos levam ao inconsciente coletivo. Mas não é só você achar que você vai ter isso e vai entender tudo da escrita das pessoas. Mas dá para você sentir. Por quê? Dá pra gente sentir como é uma que grita, que ela tá aqui. Tá, mas o que eu faço com isso? Entender sobre isso profissionalmente. É uma escrita que fala sobre ambição, sobre orgulho, sobre uma necessidade de ser visto e reconhecido. Com certeza, essa assinatura traz isso. Fala também de agressividade. É uma assinatura de poder? Lógico que sim. O poder não quer dizer que o poder é bom ou ruim, depende de quem aplica, né? Eu sempre falo na aula, o bisturi, ele vai servir Para o médico. para um médico ou para uma pessoa que Ou para o assassino. queira utilizar esse instrumento. Então, a nossa personalidade, ela pode estar a serviço de algo muito bom e você deixar um legado maravilhoso para as pessoas que você convive, ou você pode estar a serviço de algo bastante ao contrário do bom, vamos falar assim, né? Que tem outro propósito, Desalinhado com de o fazer o propósito. universo, ao invés de melhorar, decair, né? Então a gente tem que sempre pensar sobre isso. Então vamos lá, Cíntia, manda aí. Eu vou falar também da parte do nome dele, né? Então, quando a gente recebe um nome, o nosso nome tem um propósito. O que é esse propósito? É o sentido da nossa vida. Então, quando a gente está dentro do nosso, a gente está bem, o nosso nome tem esse propósito, que é do universo, né? O nome dele, o nome dele significa, está ligado à responsabilidade, liderança e proteção. Até aí, tudo bem. Mas ele teria assumir a responsabilidade emocional, assumir o poder com responsabilidade emocional. Só que quando você vai olhar na assinatura, o gesto mostra controle. Mostra que ele quer controlar, não proteger. Né? Então, o nome pede uma coisa, mas a assinatura mostra outra. Então, eu coloco que ele não está vivendo o propósito dele. Ele está vivendo uma distorção do significado dele, justamente por isso. Porque ele não está protegendo, ele está impondo. Né? Então, isso a gente vê que está vivendo um outro lado do propósito do nome dele. Isso que você está falando é o significado do nome dele. O significado do nome dele é responsabilidade, liderança e proteção. Perfeito. Ele veio para isso, por isso que ele está no poder. Só que ele está no poder exercendo com imposições. Ele está exercendo de uma maneira agressiva. Agora, você segura nesse lugar, não sai daí não. Tá. Aguenta aí que eu vou fazer só uma colocação, aí você segue daí. Tá bom. Isso que você falou dá um match aqui com os traços que ele tem na assinatura, que tá aqui que né? É de ambição e orgulho. Ambição e orgulho são virtudes ou não? Ambição, orgulho, reflete sobre isso, né? Essa é uma assinatura que tem uma ambição selvagem. Eu ataco para eu ter o que eu quero. Eu vou para cima para eu estar no centro das coisas. Então, porque o nome dele fala de proteger as pessoas, mas a assinatura dele é para proteger o ego dele. Pode continuar, que aí era isso que eu queria só falar. Então, porque o nome dele, ele não é que ele se afastou do propósito dele. Porque ele está no ego. Porque ele está no ego. Muito bem. Né? Então, ele se afastou. Então, ele está sendo usado, o propósito dele está sendo usado, o potencial dele está sendo usado de uma maneira defensiva, para ele conseguir o que ele quer. Agora... E o poder dele está a serviço, não do cuidado, mas da dominação. Então, ele está no cargo certo dele, só que não está vivendo o propósito dele, porque ele está vivendo um lado que não é muito legal. Olha o que a Cíntia falou, dominação. Olha, gente, como uma das coisas da escrita que a gente analisa se chama, tem várias coisas, mas uma das coisas principalmente que eu falo sempre dentro do método é o movimento.
Você tem o traço, que nós vimos aqui. O traço é a capinha da pessoa, né? É a roupa que ela coloca. Agora, vamos olhar o movimento. A Cíntia falou sobre o quê? Dominação. Dominação. Olha o movimento dele. Olha isso, ó. Ó, ele tá dominando. Olha o quanto a mão dele vai esparramando e dominando o ambiente, e ele ainda pega e mostra. Eu tô aqui. Olha aí, ó. Então a gente tem um movimento que ele vai para a zona superior, ele expande para cima, a gente chama de vertical, ele faz uma verticalidade, mas ao mesmo tempo ele faz um eixo horizontal para a direita, empurrando o que é toda essa massa de tinta, esse rastro que ele deixa, que fique visto. Então, pense, se nós estamos falando que a assinatura é como a pessoa se relaciona consigo mesma, então dentro dele ele já carrega isso e é como ele quer ser visto. Então a gente não está inventando nada, a gente está mostrando uma coisa que de fato então, a parte da proteção não tá, porque do jeito que ele assina, esses ângulos, ele está dominando. Você tem um certo receio de chegar perto de uma pessoa que assina desse jeito, apesar que fica toda a energia nele, né? Mas você olha uma assinatura dessa, você fica até assustado. A gente sabe que é ele, né? Exato, mas para proteger a pessoa, uma pessoa que protege a outra, ele está se protegendo a ele próprio. Exato. A ele próprio. E ó, esse movimento, gente, ó como ele faz, né? Opa, vamos lá de novo. Ele faz assim, né? Ó, pá. Isso, ó. Vamos pôr de novo o videozinho? O movimento pra mais fácil, que a gente vai mostrar aqui, ó. Esse movimento, ó. Aqui, ó. Ó, o movimento, o que é isso aqui, ó? Eu tô fazendo o quê? Com o outro, ó. Sai. Tô empurrando. Tô empurrando. Sai daqui. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Isso não é... O movimento de proteção é isso aqui, ó. É que ele não tem. Eu abraço as pessoas, eu acolho as pessoas. Só de eu falar e usar a minha mão, ele tá fazendo isso aqui, ó. Né? Ou seja, existe um movimento de que sai daqui. Quando eu falo sai, quando eu faço isso com você, eu não sou flexível. Para eu acolher, eu tenho que ser flexível. E ele não tem nenhum traço de flexibilidade. Porque quanto à parte de responsabilidade e liderança, ele tem. Ele é o presidente dos Estados Unidos. Mas a parte da proteção, não tem. Então é nessa parte que ele não está vivendo o propósito dele. Justo. Aí pegamos uma deixa. Ele está distorcendo, uma distorção do propósito dele. Perfeito. Pegamos essa deixa. Gente, poder não é, ter poder não é saber conduzir. Isso tem uma coisa que as pessoas não lembram. Ele é uma pessoa que ele tem poder, mas ele não sabe fazer conduções. Quem é líder, quem conduz grupos, não precisa, não tem que ser assim. O líder que é líder, ele é líder de pessoas, não é de máquinas, não é cadeiras. Ele tem que saber acolher as pessoas, comunicar como as coisas têm que ser e não fazer, né, esses traços de inflexibilidade, de ambição, obstinação, né? Qual que é a curva que tem aí? A curva fala sobre acolhimento. Não tem aonde? Nenhuma curva. Aqui parece que tem uma tô com o dedo. O primeiro parece, mas não é. Parece. Aqui, né? Você tá falando. Quando ele desce aqui do mas lado não é. Não é. Porque ele não tem realmente essa parte da curva mesmo, não tem mesmo. Enfim, continua aí. Então, então a gente percebe que ele está afastado do propósito dele, e aí mas ele pode até se sentir bem com isso, porque pela característica que ele tem, ele quer esse poder, e aí a gente sabe que ele está fora do propósito pela rigidez que ele tem. Ele é uma pessoa muito rígida, né? Uma pessoa que só ele não acolhe. E o gesto, a gente percebe nos gestos dele, não precisa nem conhecer ele, né? Ele vive de uma maneira muito defensiva, ele tem todo o potencial de acolher, mas ele não usa esse potencial. E aí, pessoal, alguns especialistas, alguns analistas, né, vão olhar e vão falar também que essa é uma assinatura que a gente chama ilegível. Não dá pra gente ver o nome dele. A ilegibilidade não significa ter isso aqui. Esse é um dos tipos de legibilidade. Existem outras. A gente fez a assinatura do Piquet. Do Piquet.
também era ilegível. Então, e ali eram curvas. Então, ilegibilidade não quer dizer uma pessoa que não sabe usar o poder. É uma não reserva. Isso. É uma pessoa reserva. reservada. Isso. E aqui ele mostra que ele está sempre em combate. Isso mesmo. Então, o que acontece? Essa pessoa, isso aqui a gente pode dizer, ela não permite que se conheça a verdade dela. A verdade dela está oculta. Isso é um ponto. E não é por isso que ele é do mal. Porque você pode esconder, ter uma assinatura ilegível, que é uma introversão, uma reserva. Né? Mas ele tem essa reserva voltado para um outro lado. Por que a gente diz que não é legal? Por quê? Essa é uma assinatura que mostra uma pessoa que tem um ego muito grande, uma personalidade muito marcada, com ângulos que determinam a agressividade, com ação rápida, uma pessoa que faz as coisas rápidas que ela não olha para trás. Então, é uma assinatura de alguém que quer dominar a cena. O traço de imposição. De imposição. Não é uma assinatura de quem vai se preocupar se o que ela falou doeu no outro. Nem pensar. É o que ela falou e acabou. Acabou. E não é porque ele... É porque ele não quer mostrar o que está por detrás. E aí, o que está por detrás, depois eu falo. Calma. Mas analisando o nome dele, o nome mostra uma coisa e o gesto mostra outra. Isso, por então isso é evidente. Isso mesmo. Bom, a gente vê, né, que é o que eu falo sempre no método Radar, que a assinatura mostra como ele está se posicionando no mundo, e aí a gente viu o que é. Tem muitas pessoas que falam assim, Letícia, essa assinatura deve dar cheio de gente assistindo, a gente fala assim, essa é a assinatura do narcisista. Então é o seguinte, se para você todo mundo é narcisista, você tem que entender que você não é médico. Eu já sei disso, eu não sou médica. Eu não sou formada em psiquiatria nem em medicina. Eu sou formada na especialidade do traço e do movimento. Então, o que eu tô falando aqui para vocês hoje é como revela o padrão e é funcional deste ser humano. O funcionamento dele é este. Uma assinatura grande, ou com ângulos, ou só com arcos, não determina se uma pessoa é narcisista. Aprenda e entenda isso. É um conjunto de informações que, analisando, você precisa também ter mais informações da área específica da saúde para você entender se aquilo pode ser ou não. Então, não entra nessas pilhas de ficar querendo rotular as pessoas, porque se seu colega tem uma assinatura dessa, alguém que você não gosta, você vai usar o seu eguinho aí e vai falar, fulano é narcisista. Cheio de gente na internet. Você já teve uns assim? Já. Mas não é isso. Não é. É uma análise profunda e a gente não vai rotular ninguém. Exatamente, tá? Então, é muito mais sobre o que a assinatura revela sobre essa pessoa. E no caso do nome dele, ele tem um propósito muito bonito. Mas uma forma como ele vive esse propósito, a assinatura, como ele assina, a gente vê que ele não está vivendo no propósito dele, na parte positiva desse propósito, que ele teria que uma proteção coletiva, ele teria uma força a serviço de algo maior, né, de maior do que ele próprio, mas ele se coloca como maior. Então, ele vive a força do nome dele, mas não no seu melhor sentido. Né? Uhum. E a assinatura, ela sustenta o personagem. E o propósito ficou totalmente em segundo plano. Não tá totalmente desalinhado. Muito bem. Uma coisa que eu quero aprofundar aqui agora. Eu vou aprofundar um pouquinho. Quando a gente olha um adulto hoje, né, a gente olha uma pessoa, você que foi professora há muitos anos, trabalhou ali bem pertinho das crianças, pode até falar mais sobre isso. Quando as crianças estão na escola, Cíntia, você consegue já ver algumas coisas nas crianças? O que você vê sobre o comportamento dessas crianças? A gente percebe quando a criança está mais tímida, quando a criança é mais agressiva, quando a criança não aceita orientações, quando a criança é bem passiva, ou bem caladinha. Isso se manifesta tanto na ação, como quando faz as atividades. Quando pega o lápis e rabisca, e a escrita também, nos traços da escrita, já mostra alguma coisa, mas a gente vê mais o desenho. Né? E o comportamento de um modo geral com a gente e com os colegas. Tudo isso que a Cíntia falou
são rastros que a gente tem dentro da nossa personalidade e que a gente carrega aqui. Mesmo você se tornando um adulto, quando você vai fazer a terapia da escrita com a gente vai conseguir identificar na tua escrita como você foi quando era criança. O que aconteceu, porque esses traços eles não se apagam, por mais que você cresça. Aqui no Trump, a gente tem uma criança que muito provavelmente ela precisava ser a melhor para ser aceita. Ele tem um medo profundo de contato emocional, porque muito provavelmente ele não teve essa relação. Ele tem uma rejeição emocional. Na verdade, na verdade, é um bloqueio emocional. Ele não entra, não penetra, né? E aí constrói-se uma defesa extremamente alta. E qual que é essa defesa? Performar. Eu vou lá, eu mostro, eu faço, eu sou melhor. Eu mando. Eu mando. Então, tudo que você hoje pode fazer para o seu filho ou para alguém que você ama, aproveita enquanto essa pessoa ainda é criança. Quando você não faz esses movimentos lá no começo, vai passar o tempo, né? E aí a gente pode ter figuras como essa. Defensiva, né? Exato. Ele desenvolveu uma personalidade defensiva. E agressiva para se defender. Defensiva, agressiva, é uma sobrevivência dele. Isso. A sobrevivência dele é essa. É agredir, né? Então, existem muitas nuances por trás de um traço. A assinatura, ela não mente, porque a gente, como especialista na escrita dentro do método Radhaik, existe um estudo específico, bastante intenso, que leva horas, né, Cíntia? Quanto tempo você leva para fazer? Um tempão. Porque tem o texto junto, o texto tem umas características também que tem que bater com, a gente tem que analisar junto com a assinatura. É isso porque aí. A pessoa coloca no texto como ela se comporta no mundo, no ambiente, e a assinatura ela tá ali, ó, essa que sou eu, né? Então a gente tem que analisar os dois e demora, porque tem os traços vão se confirmando. Isso. São as confirmações dos traços. Isso. Aqui a gente tá com um texto pequeno, não é um texto de protocolo de análise de escrita, né? A assinatura não dá para ser isoladamente, mas a gente tem dicas de como é a personalidade. As orientações do traço tem que vão mostrando o que a gente tem que fazer. Né? Tem a tendência disso, né? Porque todo mundo, quem tem assinatura assim, que é igual ao Trump, que ninguém é igual. Exato. Porque ele tem o nome dele, Donald, que veio com um propósito de dominação, de liderança, de dominação, de uma dominação de uma forma de agregar o coletivo, né? Mas não é todo dono de que tem isso. Não, com certeza. Agora, pensa numa pessoa que na vida inteira dela aprendeu que para ela aparecer tem que apostar na fama, no reconhecimento, na imagem, e ela não vai pensar em se relacionar, ela vai ver que a relação emocional é perda de tempo. Vai trazer o outro por imposição. Exato. Pelo poder. Por que eu vou perder tempo para ser agradável com a Cíntia se eu posso dar um grito aqui e falar, você vai fazer no seu cara? Impor. Né? Então, a gente entende que essa criança lá de trás, que não teve esses padrões cultivados, ela trouxe este resultado hoje. E não é igual para todo mundo, porque ser humano não é cara crachá, não é máquina, não é robô, não é uma fórmula fixa. Mas a gente sabe muito bem que a conexão com o coração, ela traz malefícios à humanidade. Isso é incontestável. Ele em algum momento se desconectou. A gente não conhece a história de vida dele. A gente não sabe como ele está agora, né? Então, é muito interessante quando a gente olha a forma como o que ele escreve, as atitudes que ele tem, que a gente vê pela TV, e as decisões que ele toma, né? Com quem ele se relaciona, e aí quando a gente vê a assinatura dele, a escrita dele, a gente consegue entender, ter uma ideia de como ele é. E aí outros estudos vão aprofundando, explicando como ele é. Na verdade, a gente tem que entender como é a pessoa, né? E sem julgamento. Todo estudo é feito sem julgamento.
O Trump tem uma característica que eu só quero colocar aqui antes de a gente finalizar rapidinho, que eu achei interessante, anotei aqui pra falar, tava lembrando. Ele tem uma característica que é o ataque. O ataque, ele é uma necessidade desta personalidade, né, aqui que nós estamos falando, de desqualificar o outro. Eu te ataco pra desqualificar. Eu te ataco para invalidar a sua emoção. Eu te ataco para que tudo que você falar, eu mostre que não tem nada a ver. Eu tiro um sarro para te inverter que aquilo que você está falando não funciona. É uma maneira é uma estratégia de sobrevivência egocêntrica, egóica, de controle, ambição e proteger os próprios interesses e não o interesse do coletivo, né? Ele tem um padrão emocional defensivo. Então você pode ver que ele ataca de forma verbal as pessoas, ele desqualifica o outro, ele ironiza as pessoas, né? Ele minimiza os sentimentos, ele se coloca como vítima, ele com passa frequência, por cima, né? passa por cima. Tudo isso são atitudes de ataque, que ninguém percebe que é ataque, mas né? Ele é frio, uma frieza emocional também enorme, né? Ele faz, às vezes ele fica muito quieto. Não é isso que ele faz? Simplesmente o que aconteceu que não tá falando mais. Tem um baque lá e aí não falou mais nada. Não apareceu o presidente que ele tirou. Tá onde o homem? Então, como é que... E o silêncio? Como é que foi buscar a pessoa lá? O que aconteceu? Certamente falou, vai lá e pega o cara. Né? pegou de uma maneira muito agressiva. Retirou o presidente da Venezuela, né? Isso. De dentro da casa dele, com a esposa dele. Sequestrou. Agora, um presidente que não tenha, uma pessoa que não tenha essa característica, não ia fazer isso nunca. Falar, não vai fazer assim. Isso. Vamos fazer de um outro jeito. Mas ele vai lá e pega. Então a gente começa a pensar que realmente ele se torna até perigoso. Sim, nós não estamos aqui para defender partidos nem atitudes. Só entendendo. Nós estamos aqui para falar de comportamentos humanos adequados e inadequados. Só. É isso que esse é o nosso... Porque assim, são personagens, tá, gente? Somos todos personagens. Ele é um personagem que manda no mundo uma assinatura de poder e que todo mundo acaba tendo consequências na sua vida financeira, de trabalho, por causa de personalidades que estão nesse nível de frequência. Ele vive numa dimensão muito, né, não colaborativa, vamos falar. Ele montou sentido. Um personagem e ele vive com esse personagem. E o outro ataque que ele faz, que eu marquei falar, é o ataque de controle de história. Ele conta a história que ele quer, porque o fulano tá fazendo isso, então por causa disto eu vou lá e vou atacar, porque lá tinha um traficante que tinha não sei o que, e tinha não sei o que lá. Isso, então existe uma história, não tô dizendo que ele está mentindo, o que eu tô dizendo é que ele tem uma estratégia comportamental de ataque, porque ele quer o domínio. É o controle. O controle das coisas. E que tem a ver com a personalidade dele de ter um padrão emocional defensivo. Ele, na verdade, rejeita. Ele rejeita qualquer coisa que seja do mundo da emoção. Por causa disso, ele se afasta do propósito dele. Jamais ele vai acolher, fazer a proteção, a liderança para proteger. Porque ele tem uma característica de personalidade que ele necessita dominar o outro. Impor as coisas. Nem que seja pela força. É só pela força, né? Porque ele não sabe outro jeito aí. Não tem. Vamos lá. Bom, é isso. Então, como vocês viram, existe um mundo aí pra gente poder explorar, entender o que move uma pessoa, como, inclusive, se você entende uma situação dessa, você sabe se relacionar com esta pessoa. Se eu tivesse que conversar com uma pessoa como o Donald Trump, eu saberia exatamente o que eu ia falar e o que eu não ia falar. Até onde eu ia chegar em cada coisa, como eu ia conduzir a minha conversa com ele, né? Porque se você não sabe isso, você vai entrar no que as pessoas falam, que elas veem, são as opiniões de cada uma. Eu sempre gosto de, quando tem algum assunto muito polêmico, seja um filme que eu assisto, eu vou atrás da escrita para saber se aquilo que é falado reflete a realidade. Porque cada um projeta no mundo a realidade interna.
e não a verdade. A escrita, a assinatura não mente. Não A mente, assinatura não mente. Jamais. Então, por isso que a gente trouxe esse episódio aqui para vocês verem, né? E para vocês acompanharem conosco uma assinatura de poder. Cíntia, quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que a gente deu para perceber que quem está no poder fora do seu propósito acaba tendo um domínio que gera no outro uma submissão, um certo medo de como lidar com essa pessoa, né? Então, no caso dele, ele está no poder, então ele impõe e está tudo certo. Então, ele não vive o propósito dele, que seria esse acolhimento, né? Essa liderança, uma liderança responsável. É isso que a gente pode ver que com todo mundo acontece, com muitas pessoas acontece isso. Esse tipo de comportamento que não é agradável. Não. Então as pessoas estão perto dele, ficam com ele porque ele é o presidente dos Estados Unidos. Mas existem pessoas que não são presidentes, não é presidente dos Estados Unidos, e tem cargos de liderança ou não tem, e que agem também da mesma forma. Uhum. E nem tem assinatura como assim também. Essa é uma das características, né, da pessoa, que juntando com outras características do texto também. Né, a forma da letra, a forma como ele dispõe, a forma como ele escreve. A gente não analisou os outros itens, né? E aí a gente fica vulnerável quando estamos perto dessas pessoas. Muito bem. Tenho orgulho dessa pessoa na minha frente. Muito orgulho. Ela é demais. Eu aprendi com ela. Ai, ela fala tão lindo. E é isso mesmo. Completou tudo. Ela leu o final do meu raciocínio e ela falou lindamente. Cíntia, obrigada de coração. Eu sou muito feliz com você aqui no GrafoCast, porque dá muito bom. Você manda bem. Obrigada, viu? Eu que agradeço por ter apresentado essa ferramenta maravilhosa. Obrigada. Que é a grafologia. Obrigada. Você está fazendo um sucesso merecido e que você tenha muitos clientes pra gente, né, ajudar e as pessoas, como você acabou de falar. Se conhecerem. Porque a única coisa, se a gente quer fazer um mundo melhor, onde a gente entra. A gente tem que se conhecer. Uhum. E não para olhar para o outro e atacar, porque a gente não pode fazer isso também. Senão, qual a diferença entre a gente e o homem, né? Tudo bem, é a conta bancária. A conta bancária e o poder que ele tem. E o poder. Bom, gente, grande beijo para vocês. Até o nosso próximo GrafoCast. Continua por aqui. Segue a Cíntia, me segue e escreve aqui embaixo o que você achou da assinatura de poder. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até a próxima.